Estamos aqui no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília. O prédio foi projetado por Oscar Niemeyer em forma de espiral e lembra uma maloca dos Yanomami. Em abril, cerca de 3.000 indígenas de todo o país acamparam aqui. Eles vieram participar do 15º acampamento Terra Livre, mais uma mobilização dos índios na luta pelos seus direitos. Para que tanta terra para poucos indígenas? Aí eu questiono, para que muitas terras para um fazendeiro? Agro é pop, agro é tudo. Agro é uma desgraça. Nós somos gente, nós somos seres humanos, nós temos anseios e nós temos perspectivas. Passados 518 anos da chegada dos portugueses, o Brasil ainda não conhece os povos que já moravam aqui. Os indígenas reclamam que há muito preconceito, muito estereótipo e racismo. Eles dizem que são invisíveis para a maior parte dos brasileiros. E você, o que sabe sobre eles? A Comissão de Direitos Humanos do Senado ouviu lideranças de todo o país. É o que você vai ver agora no Em Discussão. É engraçado, aí muitos questionam, baixam na mesa, que nem o Bolsonaro, para que tanta terra para poucos indígenas? Aí eu questiono, para que muitas terras para um fazendeiro? Para quê? Ninguém questiona isso, ninguém fala isso. Quer dizer que um fazendeiro com uma família pode ter vários hectares. Que lindo, que justiça que vivemos nesse país. Como é que nós, originários dessa terra, que fomos escravizados, estuprados, massacrados, não somos donos da terra? Nós não somos donos da terra. Nós vivemos de favor, de mendigo nessa terra. Como é que pode nós sermos originários e agora que está começando a ser reconhecido como gente? Porque até tempos atrás eu lembro de um livro falando: quando os portugueses chegaram aqui, não existia índios, não existia gente, só existia índio. Nós éramos comparados e somos até hoje como bichos. Só que está mudando, que tem muita gente se qualificando, se formando, se fortalecendo, porque nós estamos se unindo cada dia mais. Isso me orgulha de ser índio. Quantas vezes que quando nós entramos em lugares que as pessoas olhavam para nós com cara de nojo, não só para nós indígenas, mas qualquer outra sociedade que pôde passar por dentro de Brasília, dentro de aviões, aonde que ali era um lugar só para a elite andar. Avião não foi feito para nós. Mas tivemos que dividir o mesmo espaço com eles e a gente vê a cara de nojo. Porque o país, o Estado brasileiro, essa a elite dominante, ela é racista. Aí tem um outro processo também quando se fala na questão do direito nosso. O indígena é aquele que está no seu território, é aquele que tem que andar pelado, é aquele que não tem celular, aquele que está fora de novas tecnologias de informação e comunicação. Existem outros enfrentamentos também de nós enquanto povos indígenas, que quando estamos na cidade, não é indígena mais. Por que não? Ser índio não é só andar de cocá, andar pelado, não. Quer dizer que eu vou deixar de ser índio se eu usar uma roupa boa, se eu usar um celular? O brasileiro, quando vai para os Estados Unidos, deixa de ser brasileiro? Não deixa. Por que o índio vai deixar de ser índio? Porque tem uma ideologia de se vestir, de trabalhar, de ter... Não. Corre nas veias ser índio. Nós tivemos, nesses últimos 3 anos, 2 perdas por racismo e uma que foi amputada a mão da mãe da cacique Quirichu, que foi amputada a mão dela por preconceito e racismo. Tivemos o Victor Caingangue, de 3 aninhos, que foi degolado quando estava sendo amamentado pela mãe numa rodoviária em Santa Catarina. Tivemos o Namblá Chocleng, que foi morto a pauladas. Covardemente em Santa Catarina também. O que a polícia alega? O que o judiciário alega? Que é crime, que são crimes, como que eles chamam? Crime comum. As pessoas que tiveram próximo desses crimes falaram: não mata o índio, não mata o índio. Então ele sabia sim que era índio que ele ia matar. Porque
quando o Vitor Caingangue, de 3 aninhos, morreu, várias crianças estavam dentro da rodoviária, várias pessoas estavam dentro da rodoviária. Por que que justamente foi o Vitor Caingangue, de 3 aninhos? Porque ele é indígena, e esse preconceito racial, ele hoje é institucionalizado. Por quê? Porque ele está nos 3 poderes hoje, que são os 3 poderes que comandam o Estado brasileiro. O Brasil possui mais de 800 mil indivíduos que se auto-identificam como indígenas. Nós temos menos indígenas que o Chile, proporcionalmente, que a Argentina, que até o pequeno Uruguai. Se compararmos a população do Uruguai e o número de indivíduos que se autodefinem como indígenas, eles estão em número maior. Por que será, senador? Dados oficiais. Que a população indígena é a mais empobrecida, é a que menos tem acesso à educação, é a que menos tem acesso à saúde ou qualquer outra política pública de assistência social. Há alguma coisa muito errada no Estado brasileiro. Se nós considerarmos só os dados das reservas Guarani-Kaiowá, a gente fica estarrecido. Dos 30 e poucos homicídios por 100 mil habitantes, na média nacional, a gente passa para 68,32 homicídios a cada 100 mil habitantes. É muita morte. Nós, que somos defensores de direitos, estamos sendo criminalizados, estamos sendo presos, estamos sendo assassinados, e isso não pode mais acontecer. O Brasil ele precisa entender e começar também a estar assimilando que nós existimos e que nós não estamos em tribos, como foram colocados aqui, que nós somos povos, que nós não éramos índios antes. Foram os ocupantes que chegaram aqui que deram essa nomenclatura de índio. Nós somos Tapeba, nós somos Baré, nós somos Potiguara, nós somos Cachuiã, nós somos Apurinã, cada um com a sua diversidade, com a sua cultura e com o respeito que a gente tem com os povos. Somos gente, nós somos seres humanos, nós temos anseios e nós temos perspectivas. Nambiquara, Tapirapé, Caripuna. Cada uma dessas árvores homenageia uma etnia indígena, uma nação. No Brasil, existem 305 povos que falam 274 línguas diferentes. Muitos deles estão cansados de lutar há tantos anos pela mesma coisa, a demarcação de suas terras. A medida está prevista na Constituição e a União tinha um prazo de 5 anos para concluir os processos, ou seja, até 1993. Mas hoje, 30 anos depois, ainda há muita terra por demarcar. O governo Temer, agora no dia 26 de abril, 3 dias depois da audiência no Senado, demarcou uma terra indígena. Hoje, os povos indígenas vivem a sua pior situação em termos de ataque de direitos desde a Constituição de 88. Qual que é o direito que está resguardado pela Constituição? São vários direitos resguardados pela Constituição, mas o principal deles, que está lá no artigo 231, é o direito originário, que antecede até a presença do Estado, é o direito originário dos povos indígenas às suas terras tradicionais. Então, a gente tem, para exemplificar um pouco, senador, isso que eu menciono sobre a atual situação dos direitos originários, o presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, homologou 114 terras indígenas. No seu segundo mandato, 31. O presidente Lula, 66 no primeiro mandato, 21 no segundo. A gente vai percebendo que o número vai caindo. E Dilma Rousseff, primeiro governo, 11. Segundo governo, 10. Como cidadão, né, cumprimos, votamos, pagamos nossos impostos, mesmo sendo indígena, né, pagamos também nossos impostos, porque né, se a gente vai ali na loja e compra uma roupa, uma camisa dessa que eu estou vestido aqui, tem um imposto. Se eu faço uma compra, tem um imposto. Mas pagamos nossos impostos, né, respeitamos o direito de qualquer um outro cidadão de ir e vir, né, respeitamos, defendemos ali, né, e guardamos o patrimônio público. Então, quer dizer, né, a leva de deveres que tem do cidadão, a gente cumpre. Mas quando a gente parte para o lado do direito, né, pouco é cumprido, ou quase nada.
Ou nada, podemos dizer. Principalmente quando se trata de direito indígena. E muito importante que se debata e que se traga à sociedade brasileira esses números para que se caia por terra argumentos que a gente ouve lá o tempo todo, né? De que o indígena se aproveita da política pública, de que o mito do indígena preguiçoso, do indígena que espera do Estado a assistência social. Isso não existe. A nossa sociedade tirou dessas pessoas o meio de vida que eles tinham. Então, etnias que eram coletoras, etnias que plantavam para a sua própria sobrevivência, não tem mais espaço. A fronteira do agronegócio dizimou as terras dessas pessoas. O Mato Grosso do Sul é um estado jovem, né, colonizado há pouquíssimo tempo. A maior parte dos seus moradores é de migrantes da região sul, eu sou uma dessas. Então, pessoas que avançaram para aquele local a convite do governo federal. Se estabeleceu uma política pública para que o homem avançasse ao oeste do Brasil, ocupasse a fronteira oeste. Quando se avança essa fronteira, se joga os indígenas que ali habitavam para áreas cada vez mais isoladas. E aí vem toda essa miséria. E nós temos, pelo menos, eu queria chamar a atenção aqui, então, para pelo menos 533 terras indígenas sem qualquer providência. A situação de um dos acampamentos, de mais de 30, pelo menos em Mato Grosso do Sul, né, que estão à margem de tudo, à margem dos seus direitos, à margem da Constituição, porque seus direitos não são respeitados, e à margem das estradas, porque sequer os territórios que eles têm reivindicado, há qualquer encaminhamento concreto na demarcação desses territórios. Aqui, o Laranjeira e Anderu, que fica próximo a Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul. Não é só Mato Grosso do Sul, e também, certamente, não é só o sul do país, mas a gente tem um discurso, e ouve muito, né, o sul do país como um estado superdesenvolvido, né, a Europa brasileira, mas a realidade é que lá também os povos indígenas seguem sendo invisibilizados, seguem sendo massacrados e estão também às margens, né? Aqui na região de Eldorado do Sul e Arroio dos Ratos, no Rio Grande do Sul, né, que um grupo de indígenas que ainda luta pelo seu território, está também à margem das rodovias. No século passado, em 1984, eu estive numa conferência da Organização Internacional do Trabalho em Genebra, e lá, pela primeira vez, eu vi discutir a questão de demarcação de terras indígenas. Novamente, retornei a Genebra, com o chefe da Delegação de Trabalhadores do Brasil, em 1988. E, novamente, estava lá o governo brasileiro, de novo, dando explicações por que não se demarcavam as terras indígenas. Que realmente o governo explique por que essa demora de demarcação de uma forma definitiva, justa e necessária dos territórios indígenas, das terras indígenas. Para que o conflito no campo seja pacificado, nós também não podemos simplesmente expropriar os proprietários daquelas terras, porque há muita gente que está ali trabalhando há décadas, que herdou dos seus avós, herdou dos seus pais e trabalha na lida do campo. Há grandes proprietários rurais, mas há pequenos proprietários rurais também. Essas pessoas, talvez influenciadas por lideranças de grandes proprietários de terra que pregam a violência, acabam sentindo como quase que um sentimento de revolta em relação aos indígenas. Então, cabe ao Estado brasileiro, cabe à União, que foi quem incentivou essas pessoas a irem para a fronteira oeste, cabe à União estabelecer uma forma pacífica de solução desses conflitos. Indígenas reclamam que há várias iniciativas, tanto no governo quanto no Congresso, que limitam os seus direitos. Um dos alvos dos protestos é a proposta de emenda à Constituição 215 de 2000. A PEC 215 transfere a aprovação das demarcações de terras indígenas do Poder Executivo, ou seja, da FUNAI, INCRA e Ministério da Justiça, e passa para o Legislativo, para deputados e senadores do Congresso Nacional. Como que passar para o Legislativo e quando vai existir terra demarcada, então? Se o Legislativo tivesse poder de demarcar terra, né? Se são os maiores invasores das terras indígenas, estão dentro dessa casa, estão aqui dentro do Senado, estão no Poder Legislativo, estão lá na Câmara de Deputados.
Né? Quando que nós vamos ter terra demarcada? Outra medida contestada pelos indígenas é o parecer número 1 de 2017 da Advocacia Geral da União. Em resumo, e entre outros pontos, ele obriga que se aplique o marco temporal a todos os processos de demarcação de terras indígenas. O marco temporal diz que só teria direito ao território a comunidade que estivesse comprovadamente ocupando esse território no dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. E aí houve um outro julgamento na segunda turma do Supremo para dizer qual seria a forma de comprovar isso, presidente. E aí foram dadas duas opções, ou prova sobre conflito físico, ou seja, eu não sei como que se prova um conflito físico que ocorreu em 5 de outubro de 88, ou então a demonstração de uma ação judicial possessória em que os índios estivessem questionando aquelas invasões de suas terras. Os índios sequer tinham direito à capacidade postulatória, a entrar com ações judiciais até a Constituição de 88. Como exigir que houvesse uma ação judicial proposta pelos índios para demonstrar o seu direito? Então, é um absurdo. O parecer da AGU foi utilizado para anular, por meio da portaria, das várias portarias do Ministério da Justiça, que reconheceu a posse permanente do povo guarani na terra indígena Jaraguá e tem gerado a paralisação de outros processos de demarcação de terras indígenas. Essa visão que o parecer da AGU externa é uma visão pré-colonial, porque a questão da posse indígena, como foi dito aqui nessa mesa e na que me antecedeu, é uma visão patrimonialista, não é? Eu imagino que o colonizador português, quando chegou aqui à costa do Brasil e viu toda aquela terra exuberante, deve ter pensado, bom, essa terra agora é da coroa portuguesa, mas os índios podem ficar aí sobre ela. E a visão que nós trazemos até hoje na tutela indígena é essa, né? Que a terra é nossa, da União, mas os indígenas podem permanecer sobre ela. Quer dizer, é uma visão patrimonialista colonial, e o governo federal consegue ser pré-colonialista, ele consegue ser medieval quando expõe, não é, o indígena dessa forma e exige que ele lute com todo o domínio privado para a manutenção da posse indígena. Todos esses políticos estão aqui, senadores, deputados, estão aqui pelo poder econômico. Aqui não está pelo mão de categoria organizada, não. São poucos, raríssimos. Então, isso aqui é interesse do poder econômico. Por isso que tudo passa aqui. E passa de afogadilho. Então, é preciso ter essa consciência. Os próprios povos indígenas têm que ter essa consciência. No Brasil, esse ano, a gente está tendo várias manifestações de povos indígenas a se candidatar no espaço do Congresso Nacional. Como senadores e senadoras, a gente também está tendo uma candidata como co-presidência, mas também candidatos a deputados federais. E eu acredito que isso, vários indígenas dos estados brasileiros, nesse viés político, demonstra a reação da conjuntura política que estamos vivendo no Brasil. E muitos falam que Mário Juruna, ele é o único. Eu prefiro dizer que ele é o primeiro. Se a gente dizer que ele é o único, a gente não abre oportunidades para outros. O que mudou da década de 80 para agora, 2018? São mais de 30 anos e ainda não temos outros indígenas no Congresso Nacional. Sim, nós temos representações a nível de município, que é muito importante, mas a gente sabe que nos processos de tomada de decisão, nós vamos conseguir fazer uma incidência e uma diferença se nós conseguirmos eleger os nossos representantes indígenas dentro do Congresso Nacional. E eu faço esse chamativo não somente a nós, povos indígenas, mas para trazer também essa aliança entre povos. Juruna, quando foi eleito, ele foi eleito para o estado do Rio de Janeiro, um estado onde não é reconhecido por um grande número de indígenas nesse estado. Ou seja, quem elegeu Juruna? Muitas vezes a gente fala, quanto povos indígenas, a gente tem que fazer uma campanha para os indígenas. Eu faço uma reflexão que não.
Nós, enquanto povos indígenas, aqueles que querem estar nos espaços de tomada de decisão, como o Congresso Nacional, seja no Senado, na Câmara dos Deputados ou na Presidência da República, devemos fazer aliança com os povos. Será que nós vamos continuar marcando os nossos territórios com os nossos sangue dos nossos jovens? Vendo continuidade dentro do nosso país, índio à beira de estrado, sendo atropelado, continuando sendo atropelado? Não é possível, senador. Não dá para a gente continuar. Anos atrás nós ficamos um ano, sentando na mesa, dizendo agora nós vamos resolver o problema territorial. Vai ser um modelo para este país. Aconteceu? Não aconteceu. Nós estamos aqui, eu estou aqui, né? O que vem? As reintegrações de posse, o povo todo aflito, né? Porque quando se diz a reintegração de posse, não é aquela bala de festim, não é aquela bala de borracha, não. É bala que mata, que está matando, que continua matando, massacrando. Então nós estamos sendo mortos pelo Estado, pelos jagunços. E o Estado está vivenciando, está assistindo isto com situações de retrocesso, não querendo garantir. Com quem nós vamos continuar sentando? É com a bancada ruralista, que só olha o agronegócio, né? Agro é pop, agro é tudo. Agro é uma desgraça. Que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico, né? É uma desgraça para a humanidade. Onde que não pensa naquela pessoa que vai comer, mas pensa assim no lucro. Eu quero falar para os brasileiros, né, olhar direto para a Câmara. Vocês, na Constituição brasileira, vocês têm, dentro os artigos, entre 230 a 250 artigos. Nós temos 2. A todo momento, esta casa muda os artigos para os interesses econômicos, interesses particulares de quem quer usurpar o Estado brasileiro. Nós só temos 2 artigos lá dentro, que nossos avós construíram, assim como os avós da sociedade brasileira também construiu. Por esses 2 artigos, nós somos capazes de morrer e dar nossas vidas. E vocês têm uma Constituição inteira de direitos e vocês não defendem. Mas nós, os indígenas, somos capazes de dar nossas próprias vidas por 2 artigos, o 231 e o 232. Para a autonomia dos povos indígenas, é necessário o diálogo. O Conselho Nacional de Política Indigenista, criado em 2015, instalado em abril 2016, fez apenas 2 reuniões e não houve mais iniciativa, num flagrante desrespeito às organizações indígenas. Parou de funcionar porque não há um interesse que a CNPI funcione. Uai, por que nós vamos ter a voz do movimento indígena aqui dentro? O que o governo for fazer vai ter que consultar, mesmo que a CNPI não é deliberativa, não tem o poder de deliberar nada, mas o que ele fosse fazer, ele tinha que passar ali para poder consultar, para poder, né, a CNPI tomar conhecimento. Né? Mas deixou de existir. A FUNAI. Cadê a FUNAI? Fica até triste quando a gente vai falar de FUNAI. FUNAI não tem dinheiro, FUNAI não tem pessoal, FUNAI... Está fazendo o quê, a FUNAI? Né? Está fazendo o quê? E isso, gente, essas nossas conquistas, CESAI, FUNAI, né? Os nossos direitos em si, eles não são moeda de troca, né, para partido político. O congelamento do orçamento público por 20 anos, por meio da Emenda Constitucional 95, atinge em cheio a agenda indigenista, ao estabelecer como teto um orçamentário reduzidíssimo da FUNAI. O enxuto orçamento atual da FUNAI, autorizado em 2016 para 502 milhões, é os dados que eu tenho, representa um valor equivalente ao orçamento de 10 anos atrás. Os riscos e as ameaças de garimpagem, de mineração, todos eles estão presentes. Então, isso necessita a proteção da FUNAI, que está com pouco orçamento para isso. Direito não é para se negociar, direito é para se garantir. Né? Eu acho que esse é o dever do governo. Esse é o dever do Estado brasileiro. Eu sou autor do Estatuto do Idoso. Foram 15 anos, mas é lei.
Sou autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foram, acho que, 18 anos, mas hoje é lei. E foi o presidente Lula que sancionou. Sou autor do Estatuto da Igualdade Racial que pega o povo negro. É lei. Fui relator do Estatuto da Juventude. É lei. E diversas vezes eu me debrucei sobre o Estatuto dos Povos Indígenas. Estatuto do Cigano. Apresentei também, foi aprovado em 2 comissões, agora vai para o plenário. Então, a questão do Estatuto dos Povos Indígenas, eu sou simpático à ideia, mas eu sei que não é fácil, né, doutor? Como é complexo essa redação e qual o momento de botar ele e pautar ele, para a gente não ser, de repente, derrotado e até piorarem o que tem hoje na legislação. Então, o povo brasileiro tem uma dívida com o seu povo, porque vocês são o nosso povo, né? Quem não entender que no longo da sua vida, ele tem aqui, sim, tem uma poesia que fala, tem aqui sangue negro, branco e índio. Essa é a composição do nosso povo. Tem que saber respeitar os povos originários, respeitar a nossa gente. Por isso que eu encerro dizendo, vida longa à nação indígena. Ecoar a voz indígena, promover a diversidade cultural e a interação entre os povos. É o objetivo aqui do Memorial dos Povos Indígenas. O objetivo do nosso programa é mostrar que a questão indígena continua em discussão no Congresso Nacional. A gente fica por aqui. Você pode rever qualquer conteúdo da TV Senado pelo site na internet ou pelo canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.